Paz do Senhor. O Senhor ele me deu um louvor essa semana, quando eu estava falando com uma amiga minha. Ela sabe quem é. Não precisa aqui falar quem é, mas nós estávamos conversando sobre renúncia e aí o Senhor veio ao meu coração, conversou comigo, falou comigo muitas coisas e me deu um louvor para que não fique só para mim, né? As palavras que ele me deu um louvor para que eu possa também compartilhar com vocês, né? E não vai ficar só no louvor, porque se eu estou falando sobre renúncia, eu vou trazer também na Bíblia algo que fala sobre renúncia. O louvor ele chama renúncia, mas a palavra fica em João 13, no versículo 3. Eu vou ler para os irmãos. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele lavou os pés dos discípulos e tal. E aqui ele já sabia que um dos discípulos ia trair. Vocês depois leem aqui a partir do capítulo 13, versículo 1 em diante, para que vocês entendam melhor sobre o que Jesus precisou fazer para que hoje nós tivéssemos salvação, né? E como Jesus, Filho de Deus, já sabia o que o Pai tinha planejado, ele já sabia que ele ia ser traído, ele já sabia quem seria o traidor, mas mesmo assim, ainda assim, ele lavou os pés do traidor. Ainda assim, ele agiu como se se a pessoa não fosse traidor, né? Ele não julgou Judas. Ele sabia que fazia parte do plano do Senhor, até mesmo a traição de Judas. Mas eu me pergunto se fosse eu ou você, sabendo que alguém ia nos trair, sabendo quem é a pessoa, será que a gente ia agir da mesma maneira? Mas fica aqui um exemplo de Jesus, de como que nós devemos agir, né? De como que quem tem Deus na sua vida deve agir, né? Por mais que nós não sabemos os planos certos de Deus, porque esse louvor que eu vou cantar, ele vai falar sobre isso, que nós não sabemos os planos de Deus, nós não conhecemos, só Ele sabe o plano, né, que Ele tem para a nossa vida. Mas o principal de tudo isso é estar em obediência, é abrir mão, é renunciar o meu eu, renunciar a minha carne, que a carne ela fala alto, né? Muitas das vezes ela quer sobressair sobre nós, mesmo cristãos, não importa, a dificuldade vem para todos. E Jesus, ele sabia o plano do Senhor, ele fez tudo o que fez, ele renunciou a sua própria posição, né? Renunciou a sua glória, porque se eu no lugar dele, eu não sei se eu faria da mesma maneira, né? Talvez eu não sentaria na mesma mesa, talvez eu não lavaria os pés, mas ele, sendo filho de Deus, né? Ele agiu como se deve agir quem faz parte do reino do Senhor, né? E ele renunciou para que hoje eu e você tivéssemos a salvação. E o louvor, ele fala assim, antes do louvor, eu também queria dizer que para tudo na vida nós temos que renunciar, até mesmo para um propósito que não seja espiritual, até mesmo para algo financeiro, para um emagrecimento de repente, para tudo na vida nós temos que renunciar. Mas para as coisas do Senhor é muito mais importante você renunciar, você renunciar ao pecado, renunciar à sua carne, porque se é para o emagrecimento, muitas das vezes a gente pode até no meio do caminho retroceder, né, e não conseguir chegar ao que a gente quer.
financeiro também, de repente nós não vamos alcançar e a gente retrocede, mas quando é vida espiritual, falando de pecado, falando de renunciar à nossa carne, aí já é outro assunto. Porque se nós voltarmos atrás, se alguma coisa acontecer na nossa vida e nós retrocedermos, esse retrocesso pode trazer uma mudança no plano do Senhor, né? Nos planos que Ele tem para a nossa vida. Então, que nós possamos estar firmes no propósito, abrindo mão do nosso eu, abrindo mão da nossa carne, renunciar ao meu eu, renunciar à minha carne, renunciar às coisas do mundo, né? Muitas das vezes que é tanta tentação, mas a gente precisa renunciar. Cada renúncia que a gente faz, cada renúncia na nossa vida que nós temos, né? A partir do momento que nós renunciamos, o Senhor ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando aquelas coisas que é para liberar. Porque toda vez que a gente vai conseguir algo, pode ver a situação de Jesus. Para a salvação do mundo, Ele precisou renunciar à sua glória, né? Ele sendo Deus também, porque filho de Deus, Ele era Deus também. Ele é Deus, né? Na nossa vida. Ele teve que renunciar à sua própria glória, para poder nós hoje termos a salvação. E o louvor, ele ainda não está terminado, mas não importa, é para que o nome dele venha a ser glorificado. E também já foi falado sobre renúncia na quinta-feira passada, que eu fui pro culto, né, na Transformando Vidas. Já foi falado sobre renúncia. E justamente se eu não me engano, naquele dia, ou foi um dia antes, eu já tinha conversado com a minha amiga e aí o Espírito Santo foi dando o louvor, a letra, né? E ela inicia assim, cada processo, cada renúncia, fazer parte do projeto de Deus para amanhã. Cada processo, cada renúncia, sou como escada para o teu propósito. Cada processo vai fazer você crescer, estar mais próxima ao Senhor. Está mais próximo ao Senhor. Os projetos de Deus não tem script para você ensaiar. Os projetos de Deus, você só vive se obediência está. Pois os planos de Deus, só Ele conhece, só Ele tem controle. E para você viver, é preciso renunciar. Renuncia o teu eu, renuncia a tua carne. Renuncia para viver os propósitos de Deus. Pois os planos de Deus, só Ele conhece, só Ele tem controle. E para você viver, é preciso renunciar. Então, renuncie, por mais difícil que seja, porque vai valer a pena. Em nome de Jesus.